Hoje, sem mais delongas, traremos um assunto que se tornou viral nos meios de teorias da conspiração: a Terra plana. Será mesmo que a Terra é plana? Muitos acreditam que a Terra de fato é plana, mas o que os fatos científicos dizem sobre isso? O que a Bíblia descreve a respeito sobre esse fato? Veremos a seguir o que as provas sobre esse tema nos mostram. Ao longo da história, o homem procurava prescrutar, pesquisar sobre o mundo que o cerca. Isso o levou ao longo do tempo desenvolver teorias e várias mitologias. Foram se desenvolvendo ao longo da história paradigmas e quebrando os mesmos, até surgirem outros, e a civilização como um todo vem se desenvolvendo. Existem muitas teorias de conspiração bizarras, e o talento das pessoas para imaginar todo um conjunto de disparates, para criá-los e mantê-los vivos nas mentes das pessoas enganadas, é formidável. De todas, talvez a Terra plana seja uma das mais absurdas, ao menos entre as que já possuem um público considerável. Bem, como o fato de já ter todo um arcabouço organizado de explicações para ter respostas a fim de manter seus crentes saciados. No passado, grande parte da humanidade viveu em uma época onde acreditavam que o formato da Terra não era o mesmo que conhecemos. A teoria da conspiração Terra plana já existia há muito tempo, mas agora está sendo popularizada na internet para desmoralizar as verdadeiras teorias da conspiração. Não caia nessa. Todas as informações que eles passam em seus vídeos são falsas e eles não estão interessados em saber a verdade, apenas ganhar visualizações no YouTube. Uma acusação bastante comum feita contra a Bíblia nos círculos céticos é que ela ensina uma Terra plana e contém outros dados cosmológicos, naturais, primitivos como um céu sólido, cupulado. Neste humilde trabalho primeiro iremos refutar a tese de que as escrituras ensinam uma Terra plana. Logo após essa longa jornada de análise, iremos provar, através de dados históricos, arqueológicos e empíricos, que essa teoria não passa de uma teoria. Agora vamos estudar alguns dos versículos mais debatidos nesta questão. Vamos começar com um pouco de base. Deve-se entender que ao hebraico, como todas as culturas antigas, faltava a terminologia científica que nós usamos hoje para descrever as coisas. Não deveríamos esperar encontrar descrições de placas tectônicas onde lava fundida. Assim, veremos que ao hebraico faltava palavras-chave que teriam sido muito úteis para descrever fenômenos cosmológicos. E segundo, os israelitas ou judeus, como são conhecidos de forma genérica hoje, não se comunicavam muitas das vezes através de uma linguagem literal em seus escritos. Boa parte do que é falado nas escrituras, boa parte na Torá, são parábolas em certos casos, não anulando, em si, a literalidade da mesma. São usadas muitas das vezes figuras de linguagem que são totalmente judaicas, assim como o antropomorfismo, que é simplesmente atribuir ao Eterno características de como fosse ser uma criatura ou um ser humano. Exemplo, braço do Eterno, quando na Torá está falando de sua ação direta, ou mesmo quando cita que ele levantou do trono. É um antropomorfismo para dizer que ele está julgando. O mesmo acontece
com a palavra em Gênesis firmamento, que ele fez o firmamento de cima e o de baixo. Em algumas traduções está dizendo águas de cima e águas de baixo, que na verdade está falando de uma condição espiritual, apenas a simples separação de mundos espirituais. E a Terra é um mundo físico, firmamento de baixo, separado pelo firmamento de cima, o céu, ou céus. Uma parábola, porque acima da Terra, se olhar pelo lado físico existem planetas e constelações, mas acima mesmo em tom e conotação espiritual, os mundos ou melhor, dimensões espirituais, são superiores ao físico, então de fato estão acima da Terra, assim como o firmamento ou águas de cima, com firmamento, ou águas de baixo. Agora começaremos a refutar alguns argumentos falsos terraplanistas, segundo as escrituras na sua tradução correta e, no contexto original, uma extensão divina. Algumas descrições do céu na Bíblia mostram aos céticos que havia algum tipo de massa sólida. Um argumento que usam está em Jeremias 10, verso 12. O Eterno fez a terra pelo seu poder, estabeleceu o mundo por sua sabedoria, e, com a sua inteligência, estendeu os céus. A palavra terra no hebraico é Eretz, que no mesmo contexto a seguir está como mundo, pois está sendo falado da mesma coisa, mundo em hebraico Tebeu, e a palavra céus é Shamayim no hebraico. Em Isaías 40, verso 22, diz o seguinte: Ele é o que está sentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É Ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda, para neles habitar. Estes versículos dizem que é uma cúpula de algum tipo. De fato, não é possível determinar de uma maneira ou de outra, pois o hebraico não tinha uma palavra conceito literal para espaço físico infinito, provando que essa passagem não é literal. Se Deus é incorpóreo, como ele pode sentar com isso em mente? Poderíamos imaginar como eles descreveriam o céu existente. A metáfora é a única escolha. Pensaríamos que o céu é como um espaço estirado, uma expressão que se aproxima bastante do conceito de um espaço infinito, mas há mais afirmação menos ambígua sobre o céu? Salmos 150, verso 1. Aleluia! Louvai a Deus, no seu santuário, louvai no firmamento do seu poder. A palavra que para firmamento é Hakeah, que significa no hebraico expansão, e isto é o mesmo que toda a sua criação, pela expansão inteira, para os limites extremos de seu poder. Como Hakeah é o firmamento da vasta expansão que cerca o globo, e onde estão incluídos os corpos celestiais da criação, este é o significado aqui. O louvor de quem habita estende-se por todos os mundos, e deixa os habitantes de todos esses mundos participarem do coro principal, que é universal. Nota: não estou dizendo planetas ou mundos físicos, e sim entre aspas, mundos espirituais, que cercam a nossa realidade, onde anjos, por exemplo, habitam. Agora mais umas passagens das escrituras. Planeta circular. Novamente usam Isaías 40 verso 22. Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra,
cujos moradores são como gafanhotos, ele quem estende os céus, como cortina e os desenrola, como tenda para neles habitar. Jó 26 verso 10. Traçou um círculo à superfície das águas, até os confins da luz e das trevas. Provérbios 8, verso 27. Quando ele preparava os céus, aí estava eu, quando traçava o círculo sobre a face do abismo. Os céticos irão dizer que estes versículos ensinam um conceito de uma terra plana, circular, igual a uma panqueca. Em cada caso, a palavra hebraica para círculo é exatamente a mesma. Ui, que sua tradução é círculo, ou circuito. Não que ao hebraico ou qualquer outra língua faltasse o conceito de esfericidade, pois obviamente, eles poderiam ver isto quando, por exemplo, eles comiam romãs no café da manhã, mas eles simplesmente não criaram uma segunda palavra para isto. Alguns podem citar em resposta, Isaías 22 verso 18. Enrolar-te-á no invólucro e te fará rolar como uma bola numa terra espaçosa, ali morrerás, e ali acabarão tuas carruagens de glória, ó tu, vergonha da casa do teu Senhor. A palavra hebraica aqui, porém, é dure, que significa uma bola ou um círculo, mas de maneira alguma foge do mesmo contexto anteriormente mostrado, pois eles, os terraplanistas, podem dizer que as passagens que citamos anteriormente seriam o círculo em formato de panqueca, mas quando se fala de algo que tenha forma esférica, entre aspas, caberia nesse caso. E assim teriam duas palavras diferentes. Se a Terra fosse de fato uma bola, ou esférica, essa palavra teria sido usada anteriormente. Este é o argumento deles, que iremos refutar, mais uma vez. Esta palavra não dá mais indício de esfericidade que nossa outra palavra, porque em outro versículo, Isaías a usa diferente. Isaías 29, verso 3. Acamparei ao derredor de ti, cercar-te-ei com baluartes e levantarei trincheiras contra ti. Obviamente, os soldados não puderam acampar na forma de uma esfera ao redor da cidade. Baseado nisto e os outros usos, esta palavra está dizendo um padrão circular, em vez de dar referência a uma determinada forma. Em algumas traduções está bem claro, eu te sitiarei como um círculo e estabelecerei ao redor de ti como um círculo fechado. Mais um tópico a refutar, os confins, entre aspas, da terra. Salmos 22, verso 27, lembrar-se-ão do Eterno, e a Ele se converterão os confins da terra, perante Ele se prostrarão todas as famílias das nações. Neste caso, quando diz confins da terra, está óbvio que está dizendo de todos os lugares da terra, mas os terraplanistas irão dizer que está falando de todas as bordas da terra. Iremos ver muitas passagens com este conceito que foi explicado por mim, e ainda iremos ver equívocos de interpretação dos terraplanistas. Segue o estudo. Salmos 59, verso 13. Consome-os com indignação, consome-os, de sorte que jamais existam, e se saiba que reina Deus sobre o povo de Jacó, até os confins da terra. Novamente o mesmo sentido, para que se saiba
que em todos os lugares da terra que o Eterno reina sobre o povo de Israel. Mas enfim, vou deixar mais passagens rolando direto, e depois a explicação mais profunda e também uma colocação super importante. Salmos 19, versos de 4 a 6. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras, até os confins do mundo. Aí, pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói, a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. Jó 28, verso 24, porque ele perscruta até as extremidades da terra, vê tudo o que há debaixo dos céus. Deuteronômio 28, versos 64 e 65. O Eterno vos espalhará entre todos os povos, de uma até outra extremidade da terra. Servirás ali a outros deuses que não conheceste, nem tu, nem teus pais, servirás a madeira e a pedra. Nem ainda entre estas nações descansarás, nem a planta de teu pé terá repouso, porquanto o Eterno ali te dará coração agitado, desespero de salvação, e dor de alma. Em cada um destes versos, alguns dizem: o autor está pensando nos cantos de uma terra plana. Vamos analisar as palavras-chave usadas nestes versículos. A palavra usada para confins é katsé, que tem diversas variações no hebraico, podendo ter vários contextos. Esta palavra tem muito uso no Tanar, Bíblia hebraica, podendo significar, em sua tradução literal, fim, borda, extremidade, ponta, cortar, talhar ou até mesmo um período de tempo. Mas vamos ver no sentido geográfico. Gênesis 23, verso 9, para que ele me dê a caverna de Macpelá, que tem no extremo do seu campo, que me dê pelo devido preço, em posse de sepultura entre vós. Gênesis 47, verso 21. Quanto ao povo, ele o escravizou de uma a outra extremidade da terra do Egito. Nota: extremidade aqui é outra palavra hebraica, gebu. Êxodo 25, versos 18 e 19. Farás 2 querubins de ouro batidos farás, nas duas extremidades do propiciatório, um querubim, na extremidade de uma parte, e o outro, na extremidade da outra parte. De uma só peça com o propiciatório fareis os querubins nas duas extremidades dele. Josué 15, verso 5. O limite, porém, para o oriente será o mar salgado, até a foz do Jordão, e o limite para o norte será da baía do mar, começando com a embocadura do Jordão. 1 de Samuel 9, verso 27. Desciam eles para a extremidade da cidade, quando Samuel disse a Saul: dize ao moço que passe adiante de nós, e tu, tendo ele passado, espera, que te farei saber a palavra de Deus. Outra palavra usada para confins é éfes, que o significado literal é cessação, fim, finalidade, muitas vezes usada em sentido poético, usada também como linguagem hiperbólica, que é a figura de linguagem classificada como figura de pensamento, e por isto mesmo, constitui recurso estilístico capaz de aumentar a expressividade do texto. Muito visto na cultura judaica, e na Torá então nem se fala,
Às vezes essa palavra é usada para expressar a não existência, entre aspas, uma figura de linguagem para ilustrar o local que supostamente habitaria o Eterno, mas apenas uma linguagem poética, para representar a grandeza do Eterno. Pois ele não habita no mundo existente, entre aspas, porque o Eterno é infinito, e na verdade tudo habita dentro dele. Esta palavra também é normalmente traduzida como porém, como neste versículo. Números 13, verso 28, o povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades, muito grandes e fortificadas, também vimos ali os filhos de Anak. Assim temos também uma palavra bastante forte aqui, que parece favorecer a posição cética. Mas agora vamos ver as palavras que saem como terra. A primeira é uma que teremos causa para nos referirmos. Eretes, uma palavra bastante ambígua também, podendo ter vários significados como país, terra, campo, nações, caminho e também região. Esta é a palavra indicada para a terra em Gênesis 1, verso 1, e em partes de Gênesis que fala sobre a criação e o dilúvio. Assim, temos uma terra com extremidades. A resposta é, não necessariamente. A palavra é usada mais de 2.500 vezes no Tanar, e também é usada para indicar um espaço limitado, como nestes exemplos a seguir. Gênesis 12, verso 10. Havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abrão ao Egito, para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. Gênesis 13, verso 7. Houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Gênesis 20, verso 15. Disse Abimeleque: a minha terra está diante de ti, habita onde melhor te parecer. Gênesis 42, verso 33. Respondeu-nos o homem: o Senhor dessa terra, nisto conhecerei que sois homens honestos. Deixa comigo um dia, vossos irmãos, tomai o cereal, para remediar a fome de vossas casas e partir. 1 de Samuel 29, verso 11. Então, Davi de madrugada se levantou, ele e os seus homens, para partirem e voltarem à terra dos filisteus. Os filisteus, porém, subiram a Israel. 2 de Samuel 24, verso 6. Daqui foram a Gileade, e chegaram até Cádiz, na terra dos Heteus, e dali foram a Yahan, em Dão e ao redor de Sidom. Assim, o que pode ser dito aqui? Quaisquer um dos versículos originais citados que se refere às extremidades da terra está indicando uma terra plana com extremidades? Não, de maneira alguma. O Salmo 22, verso 27, por exemplo, lembrar-se-ão do Eterno, e a ele se converterão os confins da terra. Perante ele se prostrarão todas as famílias das nações. Esta é uma referência aos povos, e não há geografia. As extremidades da terra não poderiam se converter. Não é verdade, meus amigos. Jó 28, verso 24 diz: porque ele perscruta até as extremidades da terra,
vê tudo o que há debaixo dos céus, que poderia parecer como um problema, até nós vermos o contexto do versículo. O abismo e a morte dizem: ouvimos com os nossos ouvidos a sua fama. Deus lhe entende o caminho, e ele é quem sabe o seu lugar, porque ele perscruta até as extremidades da terra, vê tudo o que há debaixo dos céus. Quando regulou o peso do vento e fixou a medida das águas, quando determinou leis para a chuva, e também caminho para o relâmpago dos trovões, então ele observou a sabedoria e a manifestou, confirmou e também observou. Isto é uma linguagem poética usada por Jó, não um tratado científico. Veja o cenário. Não podemos afirmar que aqui se fala de uma terra plana, em quaisquer destes versículos, de forma alguma. Agora, há uma segunda palavra que é traduzida como terra, em alguns lugares, mas só aparece 38 vezes no Taná. Tebeu, que significa terra, como úmida e, portanto, habitada, por extensão, o globo, por implicação, seus habitantes, especificamente, um particular. Terra, como Babilônia, Palestina, parte habitável, mundo. Ela particularmente é usada em alguns versículos de Salmos, e aqui. 1 de Samuel 2, verso 8. Levanta o pobre do pó aí, desde a lixeira, exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do eterno são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Essa passagem não deve ser levada a um entendimento literal, pois quando fala de alicerce está falando de modo figurativo, pois tudo construído tem em sua base um alicerce. O Eterno, Criador do Universo, ao responder a Jó, de dentro do vendaval, comparou a criação da terra a uma construção. Jó 38, versos de 4 a 7. Onde você estava quando lancei as fundações da terra? Responda-me, se você acha que tem entendimento. Quem estabeleceu as dimensões dela, caso você saiba? Ou quem estendeu sobre ela uma corda de medir, em que se encaixaram as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra angular? Quando as estrelas da manhã juntas gritavam de alegria, e todos os anjos de Deus davam gritos de louvor, embora a terra esteja suspensa sobre nada, ela possui, por assim dizer, alicerces duráveis que não serão abalados, pois as leis imutáveis que governam o universo as sustentam firmemente, e o propósito de Deus para com a terra permanece imutável. Continuando. Eis agora um versículo digno de análise crítica. Este versículo é muito fácil de entender, apenas está se dando alguma noção da grandeza do Eterno. Terra estendida. A palavra estendeu aqui é usada pelos céticos para significar uma terra plana. Mas vejamos, também diz que Deus expandiu outras coisas da terra, por exemplo, as plantas. Isto significa que as plantas são planas? Também? Obviamente não. A palavra aqui, raka, relacionada à palavra usada para terra, no versículo citado, então indica a formação criativa, não a forma da terra.
Tanto é que agora iremos para a Bíblia Hebraica da editora Sefer e veremos o que na mesma contém. Em Isaías 42 verso 5. Que dá existência à terra. Novamente, repetindo, tem a ver essa passagem com a criação da terra, não a sua forma geográfica. Viagem ao centro da terra. Ezequiel 5, verso 5. Assim diz o eterno Deus: esta é Jerusalém, a coloquei no meio das nações e terras que estão ao redor dela. Alguns citarão este versículo, que é traduzido em algumas versões como dizendo que Jerusalém está no centro da terra, para afirmar sua ideia que a Bíblia ensina uma terra plana. Mas estas traduções têm alguns problemas. A palavra que para mim é tavek, que é bem ambígua, podendo significar meio, ou em, por, depois dos verbos de movimento, ou entre várias pessoas, ou até mesmo entre objetos juntos ou separados, etc. Terras é a palavra Eretz, de novo. Nações é Goim, que significa nações, povo ou povos, às vezes se referindo a povos pagãos, às vezes se referindo a gentios, nações estrangeiras, ou especificamente, em alguns casos ao povo israelita, quando se refere a eles como nação de Israel, por exemplo. Finalmente, a palavra ao redor é Sabib, ou Sebibá, que significa estar em volta, ou em um circuito, ou aos arredores. O caso é o que parece ser mais político e religioso que geográfico, especialmente depois de vermos que o livro de Ezequiel condena o povo de Israel por adotar as práticas das terras eretes em volta deles. Não significa que seja necessariamente no centro da terra, mas que de fato existem países sempre em volta de outros, como no caso da Europa, e estes países de maneira alguma estariam no centro da terra, mas sim que um país está no meio de outros. Assim, em algumas traduções vemos também que Jerusalém é muito importante, em vez de usar palavras que indicam uma conotação geográfica. Esta é Jerusalém, a coloquei no meio de nações, eu a fiz a mais eminente e a mais ilustre do mundo. Alguns acham que estas palavras se referem a uma situação geográfica, como se ela fosse o centro do mundo. Mas qualquer ponto em um globo tem seu centro e em grande maioria pode estar no centro de outras cidades. A não ser que isto seja feito e analisado em lugares que não têm civilização, obviamente. Cantos da Terra. Isaías 11, verso 12. Levantará um estandarte para as nações, ajuntará os desterrados de Israel, e os dispersos de Judá, recolherá desde os quatro cantos da terra. Alguns citarão isto como evidência de uma terra quadrada, que é pouco estranho, já que os escritores bíblicos estavam com uma terra esférica em mente. Mas olhemos esta palavra cantos. Canaf, que no hebraico tem sentido amplo, como por exemplo pássaro, asas, canto, final, voo ou parte. A palavra terra que aparece logo após a palavra cantos é a nossa palavra familiar, Eretz, e a mesma questão se aplica anteriormente. Mas de Canaf,
indica pontos cardeais. Veja como aparece aqui. Gênesis 1, verso 21. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves, segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. Canaf, na palavra, aves. Êxodo 19, verso 4. Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia, e vos cheguei a mim. Canaf, na palavra, asas. A palavra também pode se referir a laterais, ou borda de roupas. 1 Samuel 15, verso 27. Virando-se Samuel para ir embora, Saul o segurou pela orla do manto, e este se rasgou. Canaf, na palavra, orla. E, em alguns lugares, canaf é traduzida como confins. Mas a referência de 4 cantos, canaf, e aplicação para asas, de pássaros, querubins, etc., junto com referência das nações de onde os israelitas iriam ser resgatados. Isaías 11, verso 11, explicita que esta palavra indica pontos cardeais. Falaremos agora de uma exceção a essa regra, mas que não passa de poesia e figura de linguagem, como os hebreus e israelitas sempre foram habituados. Jó 38, versos 12 e 13. Acaso, desde que começaram os teus dias, deste ordem à madrugada, ou fizeste a alva saber o seu lugar, para que se apegasse à extremidade, canaf, da terra, e desta fossem os perversos sacudidos. Novamente terra, é a velha palavra, eretis, assim, ninguém pode dizer se está significando um sentido global aqui. Mesmo assim, é metafórico. Ninguém vai pensar que isto sugere que a própria luz apanhou a terra e a chacoalhou como uma toalha. A extremidade, a que se refere a uma linha divisória entre noite e dia, uma simples metáfora, falando da divisão do dia e da noite. Para ficar mais claro, vejamos a tradução da Bíblia hebraica, da editora Sefer. Desde o início de teus dias, alguma vez deste ordens às manhãs, deste a conhecer ao alvorecer o lugar, a partir do qual se pudesse espalhar por toda a terra e dela afastar os ímpios. Os 4 cantos da terra denotam os 4 pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. Isso não significa que a terra tem 4 cantos como um estádio de futebol. Mas quando essa expressão é usada neste conceito, está falando de todas as partes da terra. Colunas e fundações. Há algumas palavras que indicam aos céticos que a terra está apoiada por colunas. Vamos ver. Salmos 104, verso 5. Lançaste os fundamentos da terra, para que ela não vacile em tempo nenhum. 2 Samuel 22, verso 16. Então se viu o leito das águas, e se descobriram os fundamentos do mundo, pela repreensão do Eterno, pelo ioso resfolgar das suas narinas.
Jó 38, verso 4. Onde estavas tu, quando eu lançava os fundamentos da terra? Diga-me, se tens entendimento. Zacarias 12, verso 1. Sentença pronunciada pelo Eterno contra Israel. Fala, o Eterno, o que estendeu o céu, fundou a terra, e forjou no homem seu espírito. Selecionamos estes versículos como amostras, porque eles abrangem todas as palavras usadas para fundações em referência para a terra. Agora vejamos cada palavra no hebraico. O Salmo 104, verso 5, usa esta palavra Merron, que pode significar fundação, ou lugar criado, ou estabelecido. Um local, uma base, geralmente um lugar como uma morada, ou habitação. Esta palavra, usada só 17 vezes no Tanar, tem o sentido em grande maioria de um lugar vivo, ou casa. Por exemplo, Salmos 33 verso 14, da sua habitação, observa, todos os moradores da terra. Isto não tem nada a ver com fundações do mundo. Agora, 2 Samuel 22, verso 16, usa a palavra hebraica Mokadá, que pode significar fundação, ou uma fundação. Esta palavra aparece só 13 vezes no Tanar. Apenas uma palavra diferente, pois o mesmo sentido poético é novamente usado na maioria dos casos, mas dessa vez é encontrado a palavra no sentido literal como a seguir. Deuteronômio 32, verso 22, porque um fogo se acendeu no meu furor, e arderá até o mais profundo abismo, consumirá a terra e o seu produto e abrasará os fundamentos dos montes. Salmos 18, verso 7. Então a terra se abalou e tremeu, vacilaram também os fundamentos dos montes e se estremeceram, porque ele se indignou. Isaías 58, verso 12. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamado reparador de brechas, e restaurador de veredas para que o país se torne habitável. Jeremias 51, verso 26. De ti não buscarão nenhuma pedra angular, nem pedras para fundamentos, porque te tornarás em desolação perpétua, diz o Eterno. Aqui temos uma certa mistura. Parece haver menção de alguma coisa física, obviamente, como no caso das passagens que falam da fundação das montanhas, pois montanhas têm uma base. Mas nas outras duas passagens expostas, como no caso de Isaías, que diz que levantarás os fundamentos de muitas gerações, está repreendendo o povo israelita a mudar os seus caminhos, a andar mais nos caminhos do Eterno, que dessa maneira, eles, o povo israelita, irá restaurar o que se perdeu, trazendo de volta toda aquela conexão com o Eterno que tinham as gerações passadas. Aí é usado de forma poética um cenário de construção e reconstrução de um cenário que antes já havia sido devastado. Em Jeremias 51 também é no sentido figurado, não é literal. O Eterno diz pela boca do profeta que iria aniquilar a Babilônia e que não sobraria nem pedra angular, nem pedra para fundações, que são peças fundamentais em uma construção, pois ficaria totalmente destruída a Babilônia. A propósito,
terra. Nestes versículos, às vezes é Eretes, às vezes é Tebeu. E mesmo dessa vez, achando de forma literal em algumas passagens sobre a palavra fundamento, não se foi achado de forma literal ainda essa palavra para a terra. Jó 38, verso 4, onde estavas tu, quando eu lançava os fundamentos da terra? Diga-me, se tens entendimento. Neste caso aqui, é usada a palavra hebraica yasad, que tem vários sentidos: fundar, fixar, estabelecer, fundação secular, ordenar. Neste caso, o Criador pergunta a Jó onde o mesmo estava quando ele, o Criador, estava criando a terra. Novamente é comparado a criação a uma construção, onde toda construção tem seu alicerce, ou fundações. Esta palavra está propensa à ideia de criação ou construção, em um sentido de começo, ou seja, quando algo é criado. Veja como é usada em Êxodo 9, verso 18. Eis que amanhã, por este tempo, farei cair uma chuva de pedras muito forte, como nunca houve no Egito, desde o dia em que foi fundado até hoje. Josué 6, verso 26. Naquele tempo, Josué fez o povo jurar e dizer: maldito diante do Eterno seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Com a perda do seu primogênito, lhe porá os fundamentos e, à custa do mais novo, as portas. 1 Reis 5, verso 17. Mandou o rei que trouxessem pedras grandes, e pedras preciosas, e pedras lavradas para fundarem a casa. 1 Crônicas 9, verso 22. Todos estes, escolhidos para guardas das portas, foram 212. Estes foram registrados pelas suas genealogias nas suas respectivas aldeias, e Davi e Samuel, o vidente, os constituíram cada um no seu cargo. Nessa passagem do primeiro livro de Crônicas, a palavra Yasad já está em um sentido bem diferente, de estabelecer, pois diz: os constituíram cada um no seu cargo. Outra palavra, também usada, Yesudá, encontrada poucas vezes no Tanar. Ela também significa fundação, ou especificando, uma fundação. Vejamos algumas citações. Salmo 87, verso 1. Salmo, o cântico dos filhos de Corá, fundada sob os montes santos. Zacarias 4, verso 9. As mãos de Zerubabel lançaram os fundamentos desta casa, elas mesmas acabarão, para que saibais que o Eterno das hostes é quem me enviou a vós. Estas palavras não oferecem nenhuma prova necessária, muito menos detalhe, para afirmar a ideia de uma terra imóvel, ou estacionária, pois o contexto e conceito, em grande maioria das vezes, não é literal, existindo a comparação com uma construção. Até agora, em relação à terra, sinto-lhes dizer, não houve, na dica de nada, muito menos literal, que prove uma terra plana. Mas e a outra palavra, pilares? Na maioria dos casos aonde se fala de pilar, ou colunas, como em um edifício, veremos duas palavras, matseva, ou amud. Esta última palavra em hebraico citada, é usada por Jó em referência para pilares, da terra e do céu. Capítulo 9, verso 6. Capítulo 26, verso 11. Mas note o contexto dos versículos.
Jó 9, versos de 5 a 10. Ele é quem remove os montes, sem que saibam que ele, na sua ira, os transtorna. Quem sacode a terra e a tira do lugar, cujas colunas estremecem, por sua ordem, o sol deixa de brilhar. Ele vede e esconde a luz das estrelas. Quem sozinho estende os céus e anda sobre os altos do mar. Quem criou as constelações da Ursa, do Órion e do Sete Estrelo, e também as do Sul. Quem faz grandes coisas, que não se podem esquadrinhar, e maravilhas tais, que não se podem contar. Jó 26, verso 11. As colunas do céu tremem e se espantam ante sua repreensão. Em ambos os casos, estamos lidando com uma situação cheia de elementos poéticos. Por acaso as colunas podem se espantar? Não nos faz ler, nem entender, o texto de forma literal. Vejamos o Salmo 75, verso 4. A terra e todos os seus habitantes vacilam e parecem se dissolver, mas eu dou firmeza a seus sustentáculos. Nada de literal, o ser humano se dissolve desde quando? E esses sustentáculos, obviamente, nos falam que Deus sustenta toda a sua criação de forma soberana, tudo no seu controle, inclusive a terra. Que ela pode tremer, se dissolver, mas ele permite a existência da mesma.